Oi, tô ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir fixando o comentário aqui. Vamos falar hoje como fazer uma apresentação. Fazer uma apresentação que prende a atenção. Publicar. Oi, 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 quem tá chegando. Vamos fixar o comentário aqui. Como fazer uma apresentação que prende a atenção. Vamos começar em instantes. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, hoje eu tô super animada. Esse é um assunto que eu gosto muito, até porque eu passei muito tempo dando palestras, né? Palestras presenciais dentro das empresas. Então, estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês que estão aqui sobre como eu posso fazer uma palestra para prender a atenção das pessoas. Ei, Rodrigo, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu estou muito feliz, obrigada por você estar participando e eu tenho certeza que as dicas que eu vou trazer aqui hoje vai fazer diferença para você, tá? O meu objetivo aqui é realmente te ajudar a ter uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva para você conseguir conquistar as coisas que você deseja. E uma dessas coisas passa por apresentações em público, né? Apesar de que... Ô, gente, peraí, deixa eu só colocar um microfone aqui. Apesar de que comunicação, da mesma forma que eu me comunico com um grande público de pessoas, eu acabo me comunicando com as outras pessoas. Então, tudo que eu trouxer aqui para você, você vai ver que também vai ser útil na sua vida como comunicador com outras pessoas no seu dia a dia. Então, sejam bem-vindos, quem tá aí, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos lá, né, gente, ao assunto, ao conteúdo. Lembrando que hoje é o pilar do mão na massa e por isso esse conteúdo de hoje ele é tão prático, é conteúdo que você realmente vai sair daqui tendo ações, tendo atitudes. Ei, Georgia, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Pessoal, separei para vocês 10 tópicos, 10 pontos aqui que são importantes, que eu acredito que seja super importante ao fazer uma apresentação. Os primeiros 5 tópicos eu vou falar sobre como se preparar para essas apresentações e os próximos 5 eu vou falar da apresentação em si e o pós-apresentação. Mas saiba o seguinte, a preparação é tão importante quanto a apresentação em si, ou às vezes até mais importante, tá? Porque quanto mais eu me preparo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu tomo um tempo, eu tiro um tempo para estruturar a minha palestra, melhor vai ser a minha performance depois no palco. Então eu trouxe 5 passos antes, que são importantes para você fazer antes de elaborar a sua palestra ou a sua apresentação, e 5 passos para o pós, para durante a palestra ali. E aí eu quero começar falando com vocês, pessoal, do passo número 1, que é importantíssimo, mas que muitas e muitas pessoas não fazem. E parece óbvio, pelo menos para mim, que fiz palestras por muito tempo, que montei palestras por muito tempo, mas eu percebo que não é óbvio para muita gente, para todo mundo. E como que eu percebo isso? Porque eu assisto muitas palestras no meu dia a dia. Eu assisto muitas palestras que são excelentes, inclusive eu vou indicar para vocês aqui algumas palestras hoje, mas eu também assisto palestras e eu percebo exatamente o que falta naquela palestra que a pessoa não conseguiu prender a minha atenção. E o primeiro ponto que é super importante e que, de novo, parece óbvio, mas não é você ter um objetivo claro com a sua palestra. Então vamos lá. O que seria ter um objetivo claro com a sua palestra ou com a sua apresentação? É você saber exatamente qual é a transformação que você quer gerar na outra pessoa. Por exemplo, essa live de hoje. Essa live não é uma palestra, tá, pessoal? Mas algumas coisas que se aplicam para palestras, para apresentações, cabe aqui também. Só que qual que é a diferença? Já vou falar aqui de uma vez. A diferença é que numa live vocês comentam, acaba se tornando um bate-papo. Então, muitas coisas é muito parecido, mas uma apresentação, uma palestra, normalmente não tem essa troca, tá? Que é o que a gente tem aqui nas lives, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é você ter um objetivo muito claro. Por que você está fazendo essa apresentação? Qual que é o que você quer gerar na pessoa que está te ouvindo?
Qual resultado você quer causar na outra pessoa? É esse tipo de pergunta que você precisa saber antes de começar a montar a sua palestra. O que você quer que as pessoas aprendam ao sair da sua palestra? Porque, pessoal, se você não tem esse objetivo muito claro, a sua palestra não vai ser uma apresentação que vai prender a atenção das pessoas, tá? Primeiro porque as pessoas estão com a mente muito ocupadas no que elas deveriam estar fazendo, no que elas poderiam estar fazendo ao invés de estar ali assistindo a sua palestra. Então, a primeira coisa é você saber que o tempo da sua audiência é muito valioso. Então, você precisa ter essa clareza. Eu, às vezes, já recebi pessoas que falam assim comigo: Clara, eu quero contar a minha história. Eu tenho uma história de superação e eu quero contar. E isso é ótimo, legal você contar a sua história. Inclusive, contar a sua história é algo que conecta com as pessoas. Porém, não basta você contar a sua história. Mesmo você, se você falar, não, a minha palestra vai ser sobre a minha história, tá tudo bem, tem pessoas que fazem isso num sentido de querer inspirar outras pessoas e funciona muito bem. Porém, se você decide contar a sua história porque você tem uma história inspiradora, uma história de superação, você também precisa saber muito claro qual é o seu objetivo com aquela palestra. Então, suponha que você tem uma história de superação muito bonita. Não sei, às vezes sofreu um acidente ou superou um trauma, qualquer coisa do tipo. E você quer compartilhar isso com as pessoas para inspirar as pessoas. Mesmo assim, você precisa ter um objetivo e ter em mente, tá, vou fazer a minha palestra, vou falar, vou contar a minha história, mas o que eu quero que as pessoas sintam quando elas saírem da minha palestra? Então você precisa ter essa clareza, porque você pode falar assim, tá, eu quero que elas se sintam motivadas a enfrentar os obstáculos. Então você pode trazer na sua palestra algo do tipo: 5 coisas que aprendi com o meu trauma e que eu superei. 5 competências que foram essenciais na minha vida para superar o meu trauma. E aí você vai contar a sua história, mas embalada em um aprendizado. Embalada em algo que a pessoa possa pegar aquilo ali e aplicar na vida dela. Porque senão você vai ficar só falando de você. E aí vem uma grande sacada. Gente, eu ainda tô no passo 1, tá? E aí vem uma grande sacada. As pessoas, por mais que elas parem ali para te ouvir, ela tá ali doando o tempo delas para você, mas elas não querem saber de você. Elas querem saber o que isso que ele tá me trazendo vai mudar na minha vida. Porque, de novo, as pessoas estão cheias de coisas para fazer, as pessoas estão super ocupadas. Então, elas precisam sentir que vale a pena investir aquele tempo ali com você. E você, como um palestrante, como um apresentador, precisa entender isso também e entender que a sua palestra, a sua apresentação não é sobre você. Porque se você simplesmente conta a sua história, vai ser só sobre você, vai ser só sobre massagear o seu ego para contar para as pessoas o quanto você superou um obstáculo, o quanto foi difícil para você. E aí você se torna uma vítima ali, sem ensinar nada para as pessoas, sem inspirar as pessoas. Porque as pessoas, ao invés de se conectarem com vocês, ela vai acabar se desconectando, porque ela vai falar, mas a minha vida não é assim. Então você precisa ter o seu objetivo claro na sua cabeça, como você quer impactar a vida daquela pessoa e o que você quer que aquela pessoa sinta. Então, mesmo que seja a sua história de superação que você vai contar porque você quer inspirar outras pessoas, você precisa ser muito claro. Hoje eu vou te mostrar as competências que foram importantes para eu superar tal obstáculo e que você também pode superar qualquer obstáculo na sua vida. É sempre sobre o outro, tá, pessoal? Comunicação, apresentações, tudo é sobre o outro e não sobre você. Tá bom, pessoal? Esse é o passo 1. Então, antes de tudo, a primeira coisa que você precisa ter claro na sua mente é: qual é o meu objetivo com essa apresentação? Aí eu dei um exemplo de se você quer contar a sua história, mas pode ser em uma empresa também. Às vezes você quer apresentar o resultado do semestre para aquela equipe. O que é uma palestra envolvente? O que é uma palestra que vai fazer com que as pessoas prestem atenção em você? Vai ser aquela palestra que você vai falar com as pessoas o que fazer a partir daquele resultado. Então, é você que precisa ter claro na sua mente o seu objetivo. Tá, hoje eu vou apresentar um resultado para as pessoas. A partir desse resultado, o que eu quero... Quer falar? Hã? A partir desse resultado, o que eu quero que as pessoas façam? Então eu quero que as pessoas
percebam que nós podemos ser mais produtivos e nós não usamos o nosso potencial máximo de empresa. Então, vou mostrar para as pessoas que por causa da baixa produtividade, nós tivemos prejuízo esse semestre. Então, eu quero mostrar para as pessoas como podemos mudar esse cenário. Tá vendo que você tem claro o seu objetivo? É muito diferente de você fazer uma apresentação e apenas mostrar os resultados, tá? Então, esse é o passo 1. Deixa eu ver se eu falei aqui. Pessoal, entenda que esse objetivo ele é sobre transmitir uma ideia, tá? Deixa eu dar um oizinho aqui para o pessoal que tá entrando. Ei, Bruna! Ei, Caleu, tudo bem? Gente, que bom que vocês estão aí. Sejam bem-vindos. Então, esse passo 1 é sobre transmitir uma ideia. A pergunta que você tem que se fazer é: qual ideia eu quero transmitir, tá? Qual ideia eu quero transmitir? Eu falo muito que a comunicação é a habilidade de tornar algo comum. No caso de uma apresentação, é a habilidade de tornar a minha ideia em comum. Então, eu vou trazer para as pessoas, talvez, diferentes pontos de vista daquilo que ela já conhece, talvez algum conhecimento novo. O fato é que uma apresentação, ela é sobre compartilhar uma ideia. E aí a gente vai para o passo 2, que é você ter uma ideia central, tá? Pessoal, muito do que eu tô trazendo aqui para vocês é baseado em um livro. Não é a única fonte de inspiração minha para essa live, mas é muito, tá? Que é um livro... Ai, gente, que susto! Meu celular pulou aqui. Peraí, deixa eu voltar. Vocês estão aí ainda? Tá certinho aí? Gente, desculpa! Esse meu tripé, ele é menor do que o celular. Tomei um... Ai! Nossa, não vai dar. Ai, gente, desculpa. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Qualquer coisa eu fico segurando meu celular aqui na mão. Vou ter que segurar. Pega pra mim aquele ganchinho aqui, ó. Pessoal, então vamos lá. Que enquanto ele pega pra mim o ganchinho branco... Eu também tomei um super susto, Rodrigo. Deixa eu mudar aqui. Esse tripé meu, ele já tá... Aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Mudei, vai baixar, não vai dar. Não vai dar. Pessoal, mudei aqui, é só parar aqui, ó. Pronto. Isso também prende atenção, é verdade. Eu vou falar sobre quebra de estado aqui. Gente, até eu tomei um sustão aqui, 2 vezes ainda, né? Mas vamos lá, gente. Então, o passo número 2 é você ter uma ideia central. É você ter um objetivo. O que você... Tá bom, obrigada. É você ter uma ideia. Nesse livro, voltei agora. O livro que eu estava falando é sobre... Chama TED, apresentações de TED, até esqueci o nome do autor, gente. Tava tudo aqui na minha cabeça. Enfim, esse livro chama TED, tá? Fala sobre as apresentações do TED. E TED, para quem não sabe, é uma conferência de palestras. São muitas palestras muito boas. Se você quer treinar a sua palestra, assista às palestras do TED, que vale a pena. TED, tá? E esse livro, Chris Anderson, o autor, lembrei, ele é o dono do TED e ele traz algumas dicas para se apresentar em público. E uma coisa que poucas pessoas sabem sobre o TED é que as palestras, elas duram no máximo 18 minutos. Eu já vi uma outra palestra lá de 21, 22 minutos, mas em geral, as palestras, a ideia é que elas tenham no máximo 18 minutos. Isso porque eles fizeram uma pesquisa e entenderam que o ser humano ele é capaz de ficar com a atenção retida até no máximo 18 minutos. Mas existem casos e casos que as palestras elas duram mais. Eu mesma, quando dava palestras em empresas, as minhas palestras costumavam durar de 1h30 a 2 horas. Então, como fazer para que a atenção seja retida nesse tempo todo? E aí eu vou trazer uma dica do TED, que dá para aplicar, ou seja, né, dessas palestras de 18 minutos, mas que dá para aplicar nessas palestras maiores. E a dica é, tenha apenas uma ideia central. Ou seja, aqui você precisa praticar o desapego. Às vezes você tem muito conhecimento em uma área e você quer ensinar para as pessoas sobre esse conhecimento, e o que é super positivo, porém, você quer falar muito além do que é necessário. Então, primeiro, você precisa ter muito claro o seu objetivo e a partir do seu objetivo você vai extrair apenas uma ideia. Beleza, então eu quero ensinar pessoas
a se comunicarem melhor. Esse é o meu objetivo. Essa live, eu extraí apenas um tema, apenas uma ideia central dessa amplitude que é se comunicar melhor. Então, nessa live, estamos falando apenas de apresentações. Já fiz outras lives que falam sobre como me comunicar com pessoas agressivas. Outras lives, como surpreender o meu chefe, enfim. Mas cada live é uma ideia central. Então, isso é muito importante. E aqui é o momento de você desapegar de algumas ideias que você quer trazer. Isso é importante, importantíssimo, porque senão você perde o foco da sua audiência e você acaba confundindo a sua audiência ao invés de focar naquela única ideia central, tá bom? Então, e uma coisa que eu acho legal que no livro do Chris Anderson ele traz, que é falar 18 minutos é mais difícil do que falar 1 hora. Por quê? Porque você precisa de desapegar de mais ideias. E a tendência é que as pessoas queiram incluir mais ideias achando que vai estar trazendo mais conteúdo. E isso não é necessariamente verdade. Normalmente, quanto mais conteúdo, maiores as chances de confundir a sua audiência, tá bom? E a terceira parte, pessoal, ainda da sua preparação é você conhecer o seu público. É super importante você saber para quem você está falando. Quem são aquelas pessoas que estão te ouvindo? O que elas têm em comum? Por que elas estão te ouvindo? O que será que elas querem? Se as pessoas vão em uma palestra, muito provavelmente elas foram atraídas pelo seu título. Então, primeiro, é super importante você reter ao título, né? Ficar preso ao título. E elas têm alguma coisa em comum. Então, sei lá, vamos supor que você vai dar uma apresentação sobre como emagrecer de forma saudável. As pessoas que estão ali, todas elas têm algo em comum. Todas elas querem emagrecer. Muito provavelmente, né? Senão ela não iria nesse tipo de palestra. Aí, você precisa olhar para esse seu público para você conseguir trazer exatamente o que eles querem. Então, coisas que você precisa se perguntar antes de preparar a sua palestra. Primeiro, quem vai te ouvir? Faixa etária é super importante. Concorda que é diferente eu dar uma palestra e aqui uma live para um público de 18 a 25 anos ou para um público de 60, 70 anos? Você consegue perceber que é diferente? A minha linguagem vai ser diferente para essas pessoas. Então, é muito importante você saber isso. Agora, pode ter público misto? Claro que pode. E aí você adequa a sua linguagem para todos eles. Uma coisa muito importante que você precisa saber sobre o seu público é o que o seu público já conhece sobre aquele assunto. Porque se você não sabe, se eles já sabem muito, pode ser que eles já saibam, já dominem o assunto e você fique falando coisas repetitivas, coisas que são muito básicas para ele. Ou pode ser que eles não tenham conhecimento nenhum sobre o assunto e você já começa trazendo um conteúdo um pouco mais profundo, que talvez para você seja básico. Então é muito importante você ter consciência do quanto a sua audiência já conhece sobre aquele assunto, tá bom? Vamos lá, primeiro ponto aqui então é ter um objetivo claro, qual resultado eu quero com essa palestra. O segundo ponto é selecionar a minha grande ideia, né, a big idea, e excluir, desapegar do resto. O terceiro é conhecer o seu público. O quarto, pessoal, vai para a organização do trabalho em si. Então, agora eu vou trazer para vocês como eu gosto de fazer, tá? Isso é uma experiência minha. Normalmente, quando eu vou montar uma palestra, o que eu faço? Eu pego uma folha de papel e aí, desde o início, escrevo o meu objetivo. Normalmente, pode ser que surja mais de um. Eu falo, eu quero que as pessoas saiam inspiradas, eu também quero que as pessoas tomem essa ação. Pode ser que tenha mais de um. Então, eu vou escrevendo tudo no papel. A partir disso, desses objetivos, eu escrevo quais ideias, qual grande ideia, a big idea que eu posso trazer a partir daquele objetivo. Então eu quero que as pessoas façam uma apresentação. Esse é o meu objetivo. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, pelo menos com algumas coisas na sua cabeça, para uma próxima apresentação sua. É esse o meu objetivo aqui hoje, tá? Agora, qual que vai ser a minha ideia central? Como que eu fiz isso? Eu vou separar em tópicos. A minha ideia central vai ser separar em 2 pilares. Então, a preparação e a apresentação em si. Essa foi a minha ideia central, tá? E aí,
já conheço vocês um pouco aqui, né? E como que eu faço, pessoal? Eu vou escrevendo tudo no papel. Tudo que eu quero falar, tudo que eu acho importante, tudo que eu acredito que possa agregar. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, né, gente? Vocês sabem que eu fico com o meu... Ó, aqui eu escrevo tudo, no formato de um mapa mental aqui, tá vendo? Eu coloco no centro o meu objetivo e eu vou escrevendo tudo. Depois, eu vou riscando aquilo que eu acho relevante eu trazer pra vocês e aquilo que eu não acho relevante trazer pra vocês nesse momento. Até porque, pessoal, vou falar uma coisa importante. Aqui no Instagram, a minha live ela dura só 1 hora porque o Instagram me corta. Mas quando você vai fazer uma apresentação e te dão 1 hora pra fazer, por favor, respeite esse tempo, porque é o tempo das pessoas que você está respeitando. Então é sim muito importante você ter essa programação, tá? E aí, voltando aqui, o que eu faço? Tá aqui do mapa mental, eu vou riscando e eu escrevo em tópicos depois, que é o meu roteiro que eu vou aqui acompanhando vocês. E eu vou até abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas perguntam, Clara, mas eu posso levar um roteiro para uma palestra igual eu faço aqui nas lives? E a resposta é que você pode, tá? Mas nem sempre você vai precisar. Primeiro porque nas apresentações normalmente você tem slides. Então você pode colocar essas informações nos slides. Não é para lotar os slides de fala, é só tópico, igual no meu caso aqui. Eu volto aqui e vou olhando o que eu já falei. Ou você pode sim ter uns... Ai, meus cards não estão aqui. São uns papeizinhos que são umas anotações e tá tudo bem, tá? O que você não pode é ficar lendo. Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre como fazer uma apresentação que prende a sua atenção. Isso não dá, tá, gente? Isso não dá porque isso não prende a atenção, tá? Então, depois que eu já fiz isso tudo, eu risquei e já desapeguei de algumas ideias, eu vou excluindo, eu começo a colocar em tópicos. E aí vem o ponto 4, que é a organização da palestra ou da apresentação. E toda palestra e apresentação precisa ter um início, e dentro desse início entra o contexto, tá? Por que eu estou falando isso pra você? Por que eu acho isso importante? Qual que é a minha ideia? Qual que é a transformação que você vai ter? Isso tudo é o início, eu vou falar um pouquinho mais disso. Depois vem o conteúdo, ou seja, eu preciso trazer pra vocês alguma coisa que faça você aprender realmente. Por isso que lá no início eu falei que às vezes é perigoso você contar apenas a sua história. Porque muitas vezes a pessoa se pega falando da sua história e fica, porque aí eu nasci em tal cidade, eu cresci com tais irmãos, aí isso aconteceu na minha vida, e não traz nenhum ensinamento, tá? Então é muito perigoso você apenas falar da sua história. Porém, vou até falar isso aqui, a sua história, ela se conecta com muitas pessoas, então é legal você trazer a sua história, mas talvez a sua história ela não deve ser o objetivo da palestra, tá? E sim trazer a sua história como eu já passei por isso que eu estou te falando e você pode passar por isso também. Por exemplo, agora eu estou contando para vocês como eu organizo as minhas palestras, as minhas apresentações. Não deixa de ser uma breve parte de quem eu sou, uma breve parte da minha história, tá? Mas sempre lembrando que se você vai trazer histórias no seu conteúdo, tem que ter a ver com o contexto. Não fuja do contexto. Ai, e aí, pessoal, vamos lá então. Vocês acreditam que até agora eu tô um pouco assustada com o celular pulando? Meu coração até agora tá dando uma... Eu tomei um super susto. Deixa eu até tomar uma água aqui. E aí, pessoal, então vamos lá. O início. O início é a parte mais importante da sua apresentação por 2 motivos. Primeiro, porque é no início que você vai conquistar a atenção das pessoas. É ali naquele momento que ou você ganha a pessoa ou você perde a pessoa. E o segundo motivo é porque normalmente o início é o momento que nós estamos mais nervosos, os apresentadores, o palestrante, o comunicador. É um momento que fica mais nervoso. Então, primeiro, você precisa usar aquele início para você se familiarizar ali com o ambiente, ficar o mais tranquilo possível. E segundo, você precisa fazer do início uma manchete de jornal. Sabe como que é a manchete de jornal? Quando você lê o jornal, a primeira coisa que você vê é o título. É o título que vai chamar a sua atenção se você vai continuar lendo aquela notícia ou não. E a sua palestra, a sua apresentação deve ser exatamente a mesma. Vocês já podem reparar como que eu começo as minhas lives. Eu falo assim, olha, e aí fica a dica para vocês, para as apresentações, para as palestras. Às vezes eu falo o tema antes mesmo de falar o meu nome, tá? Então, normalmente é assim, oi gente, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar com vocês como você pode fazer uma apresentação que prende a atenção das pessoas. Simples.
Ou seja, você vai sair daqui hoje já tendo ações, tendo atitudes, colocando o seu plano no papel para você já dar uma palestra se você quiser na próxima semana. Entende? Então, o que eu faço com isso, pessoal? Eu conquisto a atenção nesse momento. A pessoa que está interessada em apresentar uma palestra, fazer uma apresentação, ela vai continuar comigo. A pessoa que não está interessada, ela vai sair. E aí vem um ponto muito importante. É importante eu também desapegar dessas pessoas que não estão interessadas em me ouvir. E tá tudo bem, tá, gente? Às vezes a pessoa não está interessada em ouvir e beleza, o tema não vai ser para ela. Eu prefiro 1000 vezes que a pessoa não me ouça, não fique numa palestra minha, numa apresentação minha, se ela não quer saber sobre aquele tema, do que ficar lá conversando ou mexendo no celular, tirando a minha atenção, tirando o meu foco, tá? Então, desapeguem das pessoas que não querem te ouvir e tá tudo bem. Agora, se você perde a atenção de 90% da sala, você precisa entender isso como feedback, tá? Então, você precisa olhar para aquilo ali e falar, poxa, o que eu fiz que eu não consegui prender a atenção de 90% das pessoas? Aí sim você olha como feedback. Agora, se você vai dar uma apresentação e tem 1, 2, 3 pessoas que não se interessaram ali de 100 pessoas, tá tudo bem, tá? Às vezes aquele tema simplesmente não era pra elas, tá? E essa Clara é muito boa, Silas. Obrigada, Silas. Vamos fazer uma live juntos. Pra gente realmente... Obrigada, Silas. Silas, vamos marcar, hein, uma live. E aí, pessoal, então esse início é super importante. É no início que você vai falar o seu objetivo ali com aquela live. E aí você se apresenta, né? E eu sou a Clara Nichini e... Enfim, você pode, tá? Depende muito do contexto, falar a agenda. Se for um workshop, por exemplo, você pode falar a agenda daquele dia. Se for uma apresentação de reunião de empresa, às vezes você tem que seguir um script, mas mesmo que você tenha que seguir um script, você pode e deve começar falando qual é o resultado, o que você vai fazer ali. Então, mesmo que seja uma reunião em uma empresa, você pode falar: oi, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês quais ações podemos ter para que os resultados ruins que tivemos no último semestre não se repitam. Isso é um tema que as pessoas que estão naquela reunião são interessadas, tá? E aí você já ganha as pessoas bem no início. Então, eu tenho uma live que eu fiz há muito tempo, tá no meu canal do YouTube. Para quem se interessar, eu falo só desse início, só dessa contextualização, tá? E aí, gente, ainda no início, é importante você contextualizar e nivelar todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Isso serve para entrevista de emprego também? Como posso iniciar nesse caso? Vou te responder, tá? Só vou concluir a minha fala e já te falo. Viu, gente? Olha que legal, para entrevista de emprego também, tá? Gente, o que é a contextualização que também vem no início? É aquela parte que você nivela o conhecimento de todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está em uma reunião da empresa e aí tem desde gerência até coordenador, tem desde diretoria até coordenador. Então, você precisa trazer informações que seja necessária para aquele coordenador entender o que o gerente já entende, o que o gerente já sabe. Então, você traz as informações para nivelar o conhecimento. Lembrando de trazer as informações que sejam relevantes para o assunto, tá, gente? Não tem por que você ficar sendo prolixa, dando voltas ali no seu tema, tá? Então, nesse início... Você fala o seu objetivo, se apresenta, fala quem você é, não conta a sua história nesse momento. A sua história ela é legal que ela entre quando você for trazer exemplos dentro do conteúdo. Vou falar disso daqui a pouquinho. Mas essa contextualização é importante que seja no início. O Gustavo perguntou se isso serve para entrevista de emprego também. Como posso iniciar nesse caso? Processos de emprego, de entrevista de emprego, existem algumas seleções que fazem um processo de dinâmica de grupo antes. No processo de dinâmica de grupo, você tem que se apresentar, em geral. Na maioria das vezes, você se apresenta. E aí, você pode usar esse iniciozinho. Na entrevista de emprego, a pessoa vai te perguntar. Você vai ser guiado por ela. Só que a entrevista de emprego tem uma sacada, tá, gente? A sua resposta deve ser... propositalmente para direcionar a próxima pergunta do entrevistador. Então, vamos supor que ele te fala assim: me conta de você. Se você quer que ele te pergunte algo da sua última experiência de trabalho,
você conta de você e finaliza, o final da sua resposta vai ser o que você quer que ele te pergunte, o entrevistador ou a entrevistadora te pergunte. Ficou claro isso que eu quis dizer aqui, pessoal? Me responde se ficou claro essa partezinha de entrevista de emprego, porque acaba fugindo um pouco, porque não é uma apresentação, né? É algo que você é guiado. Mas de qualquer forma, em uma entrevista de emprego, você também precisa saber o seu objetivo. Você não vai ficar só falando de si, você vai falar o que você pode contribuir para a empresa. No fundo, a ideia e o esqueleto do negócio é o mesmo, tá? Então, o que você tem que ter em mente é como essa palestra, como essa apresentação, como essa resposta para o entrevistador vai mudar a vida dele, ou seja, a vida de quem está te ouvindo, a vida da empresa nesse caso, tá? Clara, em lives... Oi, Nath! Oi, doce aroma. Clara, em lives posso seguir esse formato, sendo que tem mais participantes? Pode, Nath, e deve. Mas eu até falei isso um pouquinho no início, a live, ela tem uma diferença que, normalmente, nós temos essa interação. Em palestras, não é comum ter essa interação, tá? Normalmente, palestras, o palestrante fala ali por, sei lá, de 20 a 1 hora direto, sozinho, só ele. Então, é muito importante que ele treine ainda mais do que quem faz live, porque live existe essa interação. Por exemplo, o Gustavo fez essa pergunta da entrevista, que não estava aqui no meu roteiro. Você trouxe essa pergunta agora também, tá? Então, de qualquer forma, é importante ter esse roteiro e ter essa contextualização. E sim, é importante você iniciar com o seu objetivo. Sim, é importante você ter a ideia central. É importante você conhecer o seu público. É importante você ter essa organização, tá? Só que, de novo, rola uma interação. Então, diferencia um pouquinho de uma palestra em si, beleza? E aí, pessoal, vamos lá então. Fiz o início. No início eu falei o meu objetivo, me apresentei, falei eu sou a Clara Nechini, contextualizei. Às vezes a contextualização ela pode ser o seguinte: hoje eu decidi falar com vocês sobre esse tema porque eu recebi muitas perguntas sobre isso. Ou, no meu caso, o que eu falei aqui com vocês hoje? Eu falei, gente, resolvi falar sobre esse tema porque é super importante e eu percebo que tem coisas que pra mim é óbvia e pra muitas pessoas não. E como que eu sei disso? Porque eu assisto algumas palestras que a pessoa tem muito conteúdo, mas ela não conseguiu prender a minha atenção. Então ela falha em coisas simples. Por isso eu decidi falar isso aqui com vocês. Isso também é uma contextualização, tá? Deixa eu ler. Obrigado, Clara. Entendi sim. Só que, por exemplo, se o entrevistador falar apenas para eu começar a apresentação, eu posso iniciar com o meu objetivo antes de me apresentar verdadeiramente? Gustavo, depende muito, mas eu não indico, tá? Eu indico você ter isso claro na sua mente, mas em uma entrevista, se ele te perguntou, se ele foi direto ao assunto, né? Quem é você, quem é o Gustavo, ele não te perguntou o que você veio fazer aqui, tá? E na verdade, a diferença é, você começa com o seu objetivo porque você quer, é a manchete de jornal, lembra? Você quer prender a atenção. Numa palestra, numa apresentação, em uma live, a primeira coisa as pessoas vão olhar e falar, tá, por que eu tô aqui ouvindo dessa pessoa? Por que eu devo dar o meu tempo para essa pessoa? Em uma entrevista de emprego, você já tem o tempo daquela pessoa. Então, sim, é importante você trazer o seu objetivo, mas sempre respondendo o que a pessoa te pergunta, porque senão a pessoa vai falar, tá, mas não foi isso que eu te perguntei, tá? Só ficar falando em uma palestra é chato. Acho legal a participação. Então, existem modelos e modelos, tá? Por exemplo, TED Talks, que é um exemplo que eu dei aqui, são palestras que só os palestrantes falam. Então, se você for só você falar, existem estratégias para não ficar chata. E é exatamente sobre isso que a gente está falando, tá? Eu mesma já dei palestras de 1 hora e meia, basicamente só eu falando, as perguntas elas vinham depois. Então existem modelos e modelos. Por que muitas palestras ficam chatas? Porque as pessoas não sabem estruturar suas palestras. Aí as pessoas começam a falar de si, começam a esquecer o que ela quer transformar no outro, tá? Começa a falar o que é importante para ela. Em uma palestra, em uma apresentação, pessoal, você precisa entregar o que o outro quer, não é sobre você, vou repetir isso, tá? É sobre o que o outro foi fazer ali, por que o outro foi para sua palestra? Alguma coisa chamou a atenção, tá? Então, é isso. Você precisa entregar o que aquela pessoa foi buscar. A sua história... Aí, tá. Então, ó, o início, você
contextualiza, você traz o conteúdo. Nesse caso aqui, eu separei o conteúdo em 10 passos, em 10 tópicos. Essa é uma excelente forma de entregar um conteúdo, tá, pessoal? Por quê? Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele gosta dessa forma lógica de raciocinar. E outra coisa, ele sabe mais ou menos em qual parte da palestra que ele tá. Então, agora eu estou falando com vocês o quarto passo. E eu falei com vocês que eu vou trazer 10, tá? Esses 5 primeiros, eles são sobre a preparação para a apresentação. E aí, eu faço... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. O contexto, conteúdo, que é essa parte, né? Então, é legal separar, olha, 10 coisas que eu aprendi sobre, sei lá, sobre aí alguma coisa da sua vida, 10 coisas que eu aprendi sobre isso, 5 passos para você conseguir guardar dinheiro de forma simples, qualquer coisa que você saiba, que você tenha conhecimento, tá bom? Segurança do trabalho, ficar falando muito tempo, o trabalhador não aguenta. Pois é, então precisa dar precisa olhar para a forma que você fala, tá? Eu já trabalhei em empresa, eu já fui em palestras de segurança do trabalho que foram super interessantes e também já fui em palestras que foram muito entediantes, tá bom? Então, precisa olhar para a forma que você está falando. Será que você realmente está levando aquela informação de uma forma bem estruturada, de uma forma interessante, tá? E aí, pessoal, a conclusão. Qual que é legal você revisar, principalmente dependendo do tamanho da sua palestra. Se for de 20 minutos, não faz sentido, tá? Até faz, dependendo, mas você também precisa entender, há casos e casos. Mas se a sua palestra for de 1 hora e meia, é legal no final você falar, gente, recapitulando os 5 passos que eu trouxe aqui pra você, os 3 passos que eu trouxe aqui pra você. E concluir agora. Então, como que é uma conclusão? Pessoal, então agora você pode sair daqui e já pegar isso e entrar em ação. Ou seja, você mostra para a pessoa a direção, o que ela precisa fazer, qual é o próximo passo. Nós seres humanos, precisamos ter essa clareza do próximo passo, tá? Muitas vezes eu ouço, mas fico, tá, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Então, a sua conclusão precisa ser dizer para a pessoa, olha, agora, com toda essa informação, você faz isso, isso e isso. Essa é uma conclusão. Aí a pessoa sai da palestra e fala, uau, valeu a pena, agora eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso, tá? E, pessoal, o quinto passo ainda, antes da apresentação em si, é treinar. As pessoas menosprezam o valor do treino. Mas, pessoal, as atrizes, os atores de novelas, eles treinam pra caramba. Pessoa de teatro treina pra caramba. Banda treina pra caramba. Piloto de avião treina em simuladores de voo. Por que falar em público a pessoa acredita que não precisa treinar? Pessoal, é o treino que vai te trazer tranquilidade na hora do evento, na hora de entrar em ação, na hora de verdadeiramente aplicar tudo que você treinou. Tudo isso que você organizou foi a sua preparação. Depois que você já fez toda essa preparação, é treino, muito treino. Steve Jobs, ele treinava pelo menos 2 semanas antes das apresentações dele. Se Steve Jobs treinava, quem sou eu para não treinar? Então, o treino é extremamente importante, pessoal. Agora, eu quero falar uma coisinha sobre o treino. Algumas pessoas treinam tanto que elas passam a decorar a palestra. E tá tudo bem se isso fizer sentido para você, mas precisa tomar cuidado para não ficar de uma forma igual um robô, repetindo um monte de palavras. E decorar a palestra tem um grande risco de você, se acontece alguma coisa no meio da palestra que você não ensaiou, você se perde, porque você esquece a próxima palavra. Então, por exemplo, você tá ali no meio da sua palestra, alguém entra na sala atrasado e derruba um caderno no chão. Aí toda a atenção das pessoas volta para aquela pessoa. Naquele momento, você acaba de esquecer a próxima palavra, porque se estava decorado, existe um negócio que a gente chama de ancoragem, que é o seguinte, se eu falo com você aí agora, me fala o 5º número do seu CPF. Você provavelmente vai ter que fazer todos os números até chegar no 5º. Ou, me fala o 5º número do seu telefone. Provavelmente você vai pensar 99, até chegar no 5º. Isso chama ancoragem. Então, eu só lembro do próximo número se eu souber o número anterior. E quando a gente decora alguma coisa, uma palestra, por exemplo,
eu tendo e decorar, tá, gente? Quando eu falo decorar é palavra por palavra. Então eu tendo a associar a próxima palavra à palavra anterior. E se acontece alguma coisa na sala que eu perco qual palavra eu estava, muito provavelmente vai me dar os brancos. Então é por isso que eu não indico decorar palestras. Mas treine, 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 treine. Beleza? 5 passos antes da palestra. Agora eu vou falar com vocês as 5 coisas para você ter uma apresentação que prende a atenção durante a apresentação. E a primeira coisa, pessoal, que eu falo bastante aqui é ser autêntico. É autenticidade, tá? A autenticidade é você ser você mesmo. É você falar naquilo que você acredita, da forma que você acredita. Isso é super importante. É você trazer a sua ideia, aquela big idea lá, que era o passo 2, você lembra? Ou seja, tirar o que está na sua cabeça para colocar na cabeça das pessoas, mas que tenha a sua essência naquilo ali. Que as pessoas percebam que aquilo ali é verdadeiro. E isso me leva ao passo 2, que é o entusiasmo. É muito importante você demonstrar entusiasmo. Porque quando você demonstra entusiasmo, você demonstra que você acredita naquilo que você está falando, naquilo que você está trazendo para aquelas pessoas. E o entusiasmo, pessoal, facilita o convencimento. E por causa da sua energia, né? Quando você demonstra entusiasmo, as pessoas acabam prendendo mais a atenção delas em você. Foi feita uma pesquisa com investidores que investem dinheiro em startups. E perguntaram para eles, eu não sei direito quantos, tá? Mas foram muitos, né? Até para ser validado como pesquisa. O que fazia eles investirem ou não nas pessoas? Se era a ideia, o que era? E eles falaram que é além da ideia da pessoa. Era o entusiasmo que ela apresentava a ideia. Por quê? E eles responderam o seguinte, quando a pessoa tem muito entusiasmo sobre a sua própria ideia, ela vai se esforçar até dar certo. E quando você demonstra entusiasmo em uma palestra, em uma apresentação sua, é exatamente essa mensagem que você está falando. É tipo, gente, eu acredito tanto nisso, tanto, que você precisa fazer também, que vai funcionar com você, então vai lá, faça. É isso, tá? Esse entusiasmo mostra para as pessoas que, nossa, a pessoa realmente confia, então eu vou fazer isso também, eu vou seguir esses passos, tá? E aí, pessoal, eu entro no terceiro ponto, que é você reparar a sua linguagem corporal, a sua velocidade, a sua entonação de voz. É isso que vai fazer você quebrar o estado da sua audiência. O que é essa quebra de estado? Olha, existem várias pesquisas que mostram que as pessoas elas só conseguem ficar com a atenção retida a alguma coisa até no máximo 18 minutos. Ou seja, no máximo, o que significa, gente, que você precisa ser muito bom para você conseguir reter a atenção daquela pessoa por 18 minutos direto. Ou seja, suponha que você seja muito bom, que você consegue reter a atenção da pessoa por 18 minutos direto. A cada 18 minutos você precisa dar uma quebra de estado. Mas mesmo assim, o indicado é que você faça essa quebra de estado com mais frequências, não apenas 18 em 18 minutos. E o que seria essa quebra de estado? É quando você mexe com a emoção, com o estado emocional das pessoas que estão te assistindo. Então, você faz uma piadinha, as pessoas dão risada, quebrou o estado. Você muda o tom de voz, você fala mais alto para chamar a atenção, a pessoa já faz. Ou você fala baixinho, porque aí a pessoa vai prestar bem mais atenção em você, porque você gera um suspense. Então, existem várias formas de você quebrar esse estado. A mais famosa, assim, é o humor, né? E algumas pessoas mandam, sei lá, uma palestra motivacional, é super comum. Bate na mão do colega. Isso é quebra de estado. O susto que eu dei em vocês aqui hoje, quando meu celular pulou, foi uma quebra de estado. Em mim e em vocês, né? Porque nem eu tava esperando. Mas isso é uma quebra de estado, tá? Então, toda vez que eu te assusto ou qualquer coisa acontece, o estado, ele é quebrado. E às vezes pode acontecer, igual aconteceu comigo, de você nem estar esperando. Entra alguém na sala e faz um escândalo ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Coisas que podem acontecer e que quebram o estado.
A quarta, pessoal, dica, então, ó, a primeira é a autenticidade, a segunda é entusiasmo, a terceira é quebrar o estado, alterando o seu tom e a sua velocidade de voz, e cuidado com a linguagem corporal também, né? Então, é uma linguagem corporal aberta, inclusive para demonstrar entusiasmo. A quarta é você misturar a emoção com a razão. O que significa isso? Significa que se você só ficar trazendo dados e mais dados, aquilo ali fica chato e cansativo. Você precisa mostrar para a pessoa que aquilo ali, de alguma forma, impacta a vida dela. Quando você traz para a realidade dela, você mexe com o estado emocional, tá? Eu vou te trazer um exemplo, depois que eu vou falar dica 5, aí eu trago um exemplo que pega muito bem essas duas. Mas um outro exemplo é propaganda de televisão. Você olha ali, propaganda de margarina, Qualy ali, eles colocam uma família feliz e tudo. Ali eles estão mexendo com seu estado emocional, tá? A propaganda da Polishop, pessoal, todas as propagandas da Polishop são desse jeito. Eles mexem com a sua lógica, eles trazem a lógica do produto deles funcionar e depois eles mexem com a emoção. Como que eles mexem com a emoção? Trazendo como aquilo ali impacta no seu dia a dia. Ó, não sei se você já viu, quem não viu, saia dessa live e procura no YouTube. A propaganda da escada da Polishop. Primeiro eles mostram uma pessoa normal carregando uma escada pesada, e aí a escada cai, a pessoa cai da escada, e aí, enfim, não cabe, a escada tenta enfiar no armário, a escada não cabe em lugar nenhum. Isso tá mexendo com o estado emocional da pessoa, da audiência, porque a pessoa tá assim, nossa, é assim mesmo com a escada aqui de casa, nossa, é mesmo, eu sofro demais. E isso tá ali, né? De repente, eles vêm e mostram pra você uma escada dobrável, de alumínio super leve, que cabe em qualquer lugar, que tem rodinha, que é super seguro. Isso mexeu com a sua emoção. E depois eles vêm com a lógica e fala, isso é possível porque essa escada é feita com tal material, que é super resistente, e não sei o que, e traz a lógica. É isso que eles fazem, tá? Então é importante misturar a lógica e a emoção. E o quinto, pessoal, que é a dica para fechar aqui, que a ideia é você explicar algo complexo de forma simples, tá? E de que forma você pode fazer isso? Usando analogias, metáforas, exemplos, tudo isso faz com que a sua ideia, por mais complexa que seja, ela comece a se tornar mais simples na mente da outra pessoa, para outra pessoa. E imagens. Então, se você vai usar PowerPoint, você pode mostrar fotos, dando exemplos daquilo ali que você quer mostrar. Isso tudo simplifica a sua imagem. A ideia é que a sua mensagem, ou ideia mesmo, seja tão simples que você consiga transmitir, na verdade. A ideia, às vezes, ela pode ser complexa, mas que você consiga transmitir com tanta simplicidade que aquela pessoa consiga reproduzir aquela mensagem quando sair dali. Então, quando a pessoa sair da sua palestra, se ela for capaz de falar, olha, acabei de sair de uma palestra e aprendi isso, isso e isso, a sua palestra foi bem sucedida. Claro que se seguiu todas essas coisas, né? Aí eu quero dar um exemplo para vocês de um livro, ó, Ideias que Colam, tá? Que aí eu quero falar sobre misturar emoção e razão e como explicar algo complexo de forma simples. Lá nos Estados Unidos, eles estavam tendo um problema com... tá aqui. Eles estavam tendo problemas com pipoca do cinema. Tava tendo muita gordura saturada e isso tava mexendo na saúde das pessoas e tudo. E aí eles queriam levar essa informação para as pessoas, mas eles queriam que as pessoas tomassem uma ação em relação a isso, que parassem de consumir essa pipoca. Ou então que os fabricantes lá da pipoca de cinema parassem de produzir da forma que eles produziam. E aí eles estavam pensando em como falar isso com o pessoal. E uma das coisas que eles chegaram era, vamos falar com as pessoas que essas pipocas do cinema possuem 37 gramas de gordura saturada. Só que, pessoal, vamos lá, pensa comigo. 37 gramas de gordura saturada. Isso é muito ou pouco? Eu, particularmente, só sei porque eu li nesse livro. Isso não mexe com a emoção, isso é só a razão, isso vai no seu lado lógico. Sabe quem que sabe me dizer se 37 gramas de gordura saturada é muito ou pouco? Muito provavelmente aquelas pessoas que são da área de saúde, que trabalham com isso. Mas, em geral, as pessoas não se conectam, não mexem com a emoção. E aí, olha como que eles mudaram, olha que legal que ficou. Eles mudaram para isso chegar na população, para que a população pare de consumir isso. E eles colocaram assim, ó.
Um pacote médio de pipocas amanteigadas. Ó, peraí, deixa eu ler como que tava antes. Poucas pessoas sabiam que 37 gramas de gordura saturada... não. Beleza, gente, não tô achando como era antes, não. Mas antes era isso, né? 37 gramas de gordura saturada estavam acondicionados em um pacote médio de pipocas. Era isso. E aí, olha como que eles mudaram. Eles colocaram assim, um pacote médio de pipocas amanteigadas, encontrado em um típico cinema da Redondeza, contém mais gordura, ou seja, eles mudaram 37 gramas para contém mais gordura com perigo de obstrução arterial, mudou gordura saturada para perigo de obstrução arterial, do que bacon com ovos no café da manhã, um sanduíche Big Mac com fritas no almoço e um bife com todos os acompanhamentos no jantar. Tudo isso junto. Pessoal, qual que impacta mais? É a mesma mensagem. Eles só pegaram e traduziram isso para a realidade das pessoas, para uma linguagem simples, para algo que as pessoas entendam e consigam trazer para a realidade delas, tá? Faz sentido isso, pessoal? Manda aí para mim, deixa eu ver se está fazendo sentido aqui para vocês. E aí, para fechar aqui, eu vou recapitular tudo que nós vimos, tá? Para vocês já conseguirem fazer, comer, pelo menos tirar do papel uma ideia de apresentação que você tem, uma ideia de palestra que você tem aí dentro de você. E algumas pessoas falam comigo, Clara, mas eu não... Eu vou falar de quê? Pessoal, sempre existe algo que você sabe que as outras pessoas não sabem, tá? Então, se você tem vontade de ensinar alguma coisa pra alguém, pensa naquilo que você gosta de falar de forma natural e que as pessoas te ouvem. Deve ter alguma coisa que você já ensina para as pessoas de forma natural. Então, vamos lá, pessoal. Antes da palestra, tá? Ter um objetivo claro, ter uma ideia central, conhecer o seu público, organizar a sua palestra com início, meio e fim, né? O início com contexto, conteúdo, se quiser contar a sua história e a conclusão. E o 5 é treino, pessoal. O treino é super, super, super importante, tá? E aí, já na apresentação em si, é você ser você mesmo, a autenticidade, o entusiasmo, linguagem corporal, olhar para sua linguagem corporal e para sua oscilação de voz, para a quebra de estado. Então, a oscilação de voz, ela é principalmente para essa quebra de estado, tá? Para você conseguir prender a atenção. Misturar emoção e razão. Então, não fique, principalmente, pessoal, se você é uma pessoa muito científica, do meio acadêmico, pessoas do meio acadêmico são danadas para falar de uma forma muito científica, e aí só elas entendem o que estão falando, tá? Então, para você que é do meio acadêmico, isso vale para todo mundo, né? Mas para quem é do meio acadêmico, que tem uma linguagem mais técnica ainda, toma muito cuidado. Se esforce, faça esse trabalho, pessoal, no seu dia a dia. Poxa, como eu poderia falar isso para uma criança de 10 anos, para uma criança de 5 anos, talvez? Como eu poderia? É esse trabalho que você tem que fazer. Como eu posso trazer essa ideia para uma criança de 5 anos, tá? Então, misture sempre a emoção e a razão e sempre explique algo complexo de forma simples, usando analogias, exemplos e imagens. Pessoal, fala pra mim aí se vocês têm alguma dúvida, deixa eu ver aqui os comentários. Ficou muito claro, sim, que bom, fez muito sentido. Obrigada, Caleu, sim, fez, Clara, que bom, gente, que bom. Fala aí pra mim se vocês têm algumas dúvidas, né? Que eu vou aproveitar aqui pra dar os recadinhos. Ó, pessoal, primeiro recadinho, grupo do Telegram, quem não tá lá ainda, entra, tá no link da minha bio, o canal do Telegram. Eu tô fazendo lá uma série dos 100 segredos das pessoas felizes. Então, entre lá para você acompanhar também, conheça o canal que tá super legal. Na quarta-feira teremos live aqui também e eu vou falar sobre um tema super especial e eu confesso que eu estava relutando falar desse tema, que são as ciladas da comunicação não violenta. Eu amo a comunicação não violenta, mas existem alguns cuidados que precisamos tomar. E eu vou conversar com vocês sobre isso aqui na quarta-feira. E na sexta-feira, pessoal, às 11h11. Quarta-feira é às 19 horas e na sexta-feira às 11h11. Eu vou trazer uma convidada muito especial também. Eu não a conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho dela. E ela fala basicamente sobre como ser promovido em empresas. Então a gente vai bater um papo muito legal aqui na sexta-feira às 11h11 com a Patrícia Agopian. Tá bom? Pessoal, e aí? Dúvidas? Deixa eu ver se tem.
Vou beber uma aguinha enquanto isso. Que bom que você gostou, Marai! Que bom, fico feliz. Eu fico feliz com a sua presença, obrigada. Pessoal, lembrando que o objetivo de qualquer apresentação, qualquer comunicação, pode ser 1 a 1, pode ser 1 para 1000, enfim, é sempre tornar uma ideia algo em comum. É isso que é a comunicação, tá? Então, como eu posso simplificar e fazer com que eu tenha a atenção daquela pessoa, porque uma comunicação ela só acontece quando eu tenho a atenção da pessoa também, né? Porque senão eu fico falando e mesmo que seja 1 a 1, imagina você conversando com alguém e a pessoa no celular. Ela não tá te dando atenção. Então aí você está em um monólogo e não em um diálogo, né? Então, como eu faço para reter a atenção faz parte de ser um bom comunicador, tá bom? Pessoal, então, ó, muito obrigada pela presença de todos. A gente se vê, então, na quarta-feira. Um beijo grande para vocês. Beijo, beijo. E obrigada, principalmente para quem ficou aqui comigo depois do susto. Não foi embora com aquele susto que eu dei em vocês. Tô brincando, gente. Obrigada pela participação de todos. Um beijo grande. Tchauzinho.